Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um programa. Não pira, respira. Respirar fundo, vai ficar tudo bem. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Sérgio Henriques, ele que é médico psiquiatra do Instituto de Neurocirurgia. Eu ia falar neurociência, ó, doutor. Neurocirurgia de São Paulo. E a gente vai falar hoje sobre o transtorno disfórbico corporal. É isso, doutor? Isso, transtorno dismórfico corporal ou dismorfofobia. Dismorfofobia, exato. É que o nominho é tão complicado, por isso que eu pedi para o senhor um help aí. Doutor, a gente pode falar que o paciente que sofre desse transtorno é aquele que se olha no espelho e não aceita a própria imagem? Então, a quantidade de pessoas que se sentem desconfortáveis com algo no corpo é bastante elevada. Então, se a gente fosse entrevistar, as pessoas de uma forma geral, 60% das pessoas têm alguma queixa em relação ao próprio corpo. Meu nariz, meu cabelo, minha altura, meu peso, meu quadril e etc. Então, a maioria das pessoas tem algum tipo de incômodo com o próprio corpo, consigo mesmo. Mas o paciente que tem dismorfofobia ou transtorno dismórfico corporal, ele tem esse incômodo num grau muito acentuado. Ou seja, então, a pessoa está ótima, mas não adianta falar que ela está ótima, porque ela sempre vai encontrar algum empecilho. Tem duas possibilidades. Uma é essa, está ótima, mas a pessoa encontra um defeito, ela cisma com o defeito, insiste naquele defeito, ou até há um pequeno defeito, um nariz que não é tão harmonioso, um peso um pouco acima, uma certa flacidez no corpo, mas aquilo toma uma dimensão muito grande na vida desse paciente. Então, o paciente acaba gastando muitas horas, no mínimo 1 hora a 8 horas por dia, pensando sobre o seu problema. Ele tem um prejuízo porque ele passa muito tempo encucado, incomodado com aquele problema que ele identificou em si mesmo. Frequentemente ele tem ele enxerga aquele problema com aumento, com uma lente de aumento, então ele vê algo muito pior do que a maioria das pessoas enxergaria nele, Então e não se convence facilmente de que ele não tem um grande problema. Então a gente pode dizer assim para o paciente, olha, ok, seu nariz tem aí um formato XY, mas não é feio, seu nariz é ok. A pessoa não se convence disso e ela continua insistindo e crendo que ela tem um nariz horroroso, por exemplo. Agora, desculpa, doutor, eu imagino que essas distorções de imagem, principalmente quando a gente relaciona a questão de peso corporal, pode levar também o paciente até a anorexia e bulimia, né? Então, Patrícia, quando você tem um paciente que tem uma alteração da imagem corporal, você pode pedir, por exemplo, para ele se descrever diante de um espelho. Então, você vai do lado do paciente e pede para ele se descrever. Como ele se vê. Ou você pode pedir para ele se desenhar. E aí é que você nota a desproporção ou esse exagero que o paciente coloca. Então, a pessoa muitas vezes se desenha com um quadril imenso, desproporcional à altura, ou às vezes o paciente tem uma dificuldade para se olhar no espelho, para encarar aquela área do corpo que ele julga que seja deformada, que seja muito problemática. Há pacientes que não se olham no espelho por isso. Então esse é um sintoma da dismorfofobia. E isso que você disse, sim, essa é uma das associações mais comuns e frequentes com anorexia e com bulimia. Frequentemente esses pacientes acabam tendo este sintoma, uma dismorfofobia associada. Então, um dos pontos importantes quando você fizer o diagnóstico de dismorfofobia, é preciso excluir, se certificar que esse paciente não tem diagnóstico de anorexia e nem de bulimia. Senão, esses outros diagnósticos que passam a ser os diagnósticos principais.
E aí você vai enxergar a dismorfofobia como uma característica, como um sintoma a mais da anorexia ou da bulimia. Tá? A dismorfofobia raramente vem só ela, assim, purinha, só dismorfofobia. Frequentemente, há outros quadros psiquiátricos associados, entre os quais comportamento de suicídio é um dos mais frequentes, junto com depressão. Tá? Então, os transtornos alimentares, depressão e comportamento de suicídio são frequentemente associados à dismorfofobia. Né? Qual é o comportamento de um paciente que tem um transtorno dismorfofóbico? Ele quer obsessivamente, né, resolver aquele problema dele. Então, em que médicos que ele acaba indo para resolver os seus problemas de formato do corpo? Cirurgião plástico, dermatologista, aí vai aquela busca doentia, né, atrás do corpo perfeito, que em algumas pessoas passa dos limites, porque chega a ser realmente um problema de transtorno mental, né, porque não tem mais nada o que fazer, mas ela constantemente a pessoa está em busca daquela perfeição. Exatamente. Então, algumas pesquisas apontam que 10% do movimento de uma clínica dermatológica ou de uma clínica de cirurgia plástica é composto por pessoas com dismorfofobia. 10%. 90% são pessoas que têm algum tipo de incômodo, né, com o próprio corpo. Né? Então, são sintomas dismorfofóbicos, mas não é uma dismorfofobia. Talvez isso seja o que a maioria das pessoas acabam tendo. Né? O incômodo com o tipo de cabelo, com o formato do rosto, com o formato do nariz, com o formato da mama, com a barriga, né, e assim por diante. Então, boa parte dessas pessoas não tem um transtorno dismorfofóbico. Né? A maior parte das pessoas tem um incômodo. No caso do homem, é um pouquinho diferente do padrão da mulher, o incômodo não é exatamente o mesmo, né? E os homens se incomodam bastante com formato e tamanho dos órgãos genitais e com a musculatura, né, do tórax, dos braços ou do corpo de uma forma geral. Esse é o incômodo principal dos homens. Agora, tem tratamento? O que causa a pessoa chegar nesse estágio da doença? Foi depois de uma depressão? Foi depois de uma ansiedade? Porque a gente sabe também que a depressão e a ansiedade, esses dois transtornos, eles também levam a muitas outras doenças, né? No espectro mental. Já tem um estudo que mostre o que faz a pessoa ter essa distorção da imagem? Então, Patrícia, olha, vai ser uma surpresa para você. Transtorno dismórfico corporal, ele é classificado no mesmo guarda-chuva dos transtornos obsessivo-compulsivos. Então, ele guarda uma semelhança muito grande com o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. É a forma de a pessoa lidar com aquele incômodo de forma repetitiva e intensa, é como se fosse um TOC. Né? E a busca por uma solução, entre aspas, é o ritual compulsivo que essa pessoa tem. Ela não consegue se desvencilhar disso. Né? Então, pensando em TOC, agora eu acho que a similaridade fica um pouco mais fácil de entender. É algo muito pervasivo, muito presente no mundo mental dessas pessoas. Então, como faz parte desse pacote, né, desse guarda-chuva, né, a gente encara e trata de forma parecida com tratamento para TOC. Né? Então, se utiliza antidepressivo para esses pacientes, antidepressivos que a gente chama de serotoninérgicos, a fluoxetina, a sertralina, o citalopram, esses são os medicamentos serotoninérgicos que são utilizados para esses casos, que têm uma boa resposta, associado à psicoterapia do tipo cognitiva comportamental. Então, hoje são as duas formas de tratamento com maior evidência de sucesso para esses quadros. Existe um subtipo de pacientes que têm dismorfofobia, e é preciso até anotar que esse subtipo, se ele estiver presente, que é aquele paciente que não tem insight, que ele não consegue perceber o quão problemático é aquela consideração que ele tem. É como se ele não se convencesse, não adianta conversar com ele. Não, meu nariz é torto. Ponto final, você não vai me convencer do contrário. Eu ia perguntar isso, qual que é a linha média da gente perceber que aquele paciente, tudo bem, ele quer tá legal,
no caso da mulher que quer estar bonita, procurando aí produtos estéticos, né? A situação que hoje a medicina estética está super avançada. Em que momento que a gente sabe que aquilo lá é normal, a pessoa só quer ficar bem, quer estar bonita para ela mesma, e o momento em que já virou uma doença? Tem um eixo aí da gente poder entender em que momento é doença? Então vamos usar peso. Eu estou acima do peso. Aquilo me incomoda, mas eu não deixo de me olhar no espelho. Eventualmente, né, eu até vá à praia, eu vou numa festa, mesmo acima do peso. Eu vou trabalhar, mesmo acima do peso. Eu vou ter uma vida afetiva, uma vida conjugal, uma vida íntima, mesmo que eu esteja acima do peso. O paciente com dismorfofobia, ele tem um prejuízo muito grande. Ele não para de pensar nesse assunto. Então, 1 a 8 horas ao dia, ele passa pensando nisso, e ele tem uma restrição muito grande na vida em função disso. Então, ele não quer que as pessoas percebam que ele tem, entre aspas, um defeito, ele não quer sair à rua porque ele tem aquele problema, ele evita situações, uma entrevista, por exemplo, de trabalho, ele evita encontrar pessoas numa vida social, porque ele tem um defeito. E aí ele precisa resolver aquilo urgentemente, e aí vem a ansiedade pela solução logo, para que ele consiga voltar à vida. A vida fica estacionada ou parada. Então percebe que assim, é algo muito maior do que os nossos incômodos, com os nossos do que uma defeitos, simples nossas busca, questões estéticas. De uma simples busca aí por estar melhor e pela estética, né, para melhorar realmente. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Não Pira, Respira, sempre com um tema aí sobre saúde mental. E a gente fechou com chave de ouro aí 4 temas, né, que a gente abordou durante todo esse mês. Eu queria só agradecer ao senhor, viu? E já estou preparada para a próxima pauta. Olha, Patrícia, eu que te agradeço a oportunidade, por poder conversar sobre esses temas tão relevantes para a população de uma forma geral e poder ajudar um pouquinho as pessoas. Obrigada, doutor. O Não Pira e Respira fica por aqui. A gente se vê sexta-feira que vem, a partir das 10 horas da manhã, aqui no mesmo Bate-Canal, na sua Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Tchau.